Olá, pessoal. Hoje o nosso bate-papo vai ser muito assim aleatório de um acontecimento que uma amiga minha chegou para mim e falou, né? E tem tudo a ver porque eu já passei por isso. Aí eu, nossa, como isso dá até para me fazer um vídeo para as pessoas que estão passando pela mesma situação. Que ela chegou para mim e falou assim que toda vez que ela estava conhecendo uma pessoa em um relacionamento, quando ela se apegava, a pessoa fugia. Aí eu peguei e sorri. Nossa, como isso aconteceu comigo demais nos meus relacionamentos. Demais mesmo, gente. Até eu entender o que eu precisava olhar dentro de mim, o que eu precisava curar dentro de mim, os meus sentimentos, né? Porque, gente, todas as vezes que a gente vai para um relacionamento e a gente vai com esse desespero, eu preciso que ele dê certo, eu vou fazer de tudo para que ele não vá embora, eu vou fazer de tudo para que ele não me deixe, entendeu? A gente vai numa energia de desespero, não numa energia de carência, entendeu? Numa energia de um vazio existencial que existe dentro de cada um de nós. E eu passei por isso todas as vezes que eu ia num relacionamento. Eu queria por força que aquele relacionamento desse certo, gente, todas as vezes que a gente vai com essa energia, todas as vezes que a gente vai dessa forma, querendo prender o outro sente. A energia chega primeiro do que a gente. O outro sente, nossa, tá tão desesperada que, tipo assim, se ela nem mesmo gosta de ficar com ela e tem esse desespero para ter alguém para tampar essa lacuna, esse desespero, a pessoa sente, gente. E aí o que acontece? A pessoa vai mesmo se distanciar da gente, porque a gente quer que a pessoa supra esse vazio que existe dentro da gente, entendeu? E ninguém vai suprir esse vazio a não ser nós mesmas, nos conhecendo, fazendo terapia, que foi o que aconteceu comigo, entendeu? Gente, era como se eu quisesse por força a fazer uma relação dar certo, entendeu? E quem é que quer essa responsabilidade? O outro quer a responsabilidade de te fazer feliz, se nem ao menos nós mesmas não fazemos esse papel com a gente. Então, primeiramente, nós precisamos nos fazer feliz, estar bem com nós mesmos, para que nós possamos ir em busca de um relacionamento, porque eu ia em busca de um relacionamento antes de me conhecer, eu ia em busca para que essa pessoa pudesse me fazer feliz. E hoje eu já não penso dessa forma. Eu estou em um estado de completude, que eu estou completa. Não tenho mais a necessidade de tampar esse buraco com qualquer pessoa que apareça, entendeu? Não, porque hoje eu me conheço. E o primeiro passo que a gente precisa fazer, gente, é investir em você, investir em terapia, investir em se conhecer, entendeu? Porque esse vazio que a gente sente, a gente vai querer que o outro preencha esse vazio e o outro nunca vai preencher esse vazio. Esse vazio ele precisa ser preenchido por você, por nós mesmos. Quando a gente se conhecer, quando a gente voltar a nossa energia toda pra gente, que a gente começar a saber o que nós queremos realmente, gente, e alinhar os nossos objetivos e ir caminhando na direção que nós queremos, entendeu? Se conhecendo. Porque sem a gente se conhecer, esse vazio vai permanecer e a gente vai sempre ir buscando em outras pessoas, preencher essa lacuna que existe dentro da gente. E essa lacuna, ela só vai ser preenchida por nós mesmas depois que nós nos conhecermos.
Aí, assim, o primeiro passo, quando eu comecei terapias, entrei no autoconhecimento para me conhecer, né, gente? Pra gente não ter mais essa carência tanto de se apegar aos outros, entendeu? De buscar algo em outras pessoas. E aí fica o caminho, fica tão interessante que aí você volta toda a sua energia para você. Você não volta mais, seu olhar não vai estar mais no outro, mas todo o seu tempo vai estar voltado para você se conhecendo. E isso é tão gostoso, a gente se conhecer. Tem momentos que vai ser desconfortável, tem, gente, porque quando vem o momento da gente ficar só, sem ter a necessidade de procurar alguém, é como se a gente disse assim, nossa, mas eu estou me sentindo sozinha, mas é o melhor momento da gente se conhecer. É nessa solitude, porque a gente que acha que é uma solidão, a gente fica desesperado logo buscando alguém, querendo alguém para preencher. Aí para você, para sua cabeça, para sua mente, é uma solidão, mas esse é o momento da gente se conhecer. Esse é o momento de você voltar-se para você. Qual a necessidade que eu tenho de buscar esse sentimento, de querer essa pessoa de qualquer forma, gente, porque quando a gente quer uma pessoa, a gente quer ela de qualquer forma. Às vezes, mesmo a pessoa nos fazendo mal na relação, a gente tá ali na relação, pondo força, eu vou fazer isso, e na esperança que ele vai mudar. E por que a gente não pensa assim? Nossa, será se é ele que precisa mudar? Será se não sou eu que preciso mudar? Que carência é essa que eu levo dentro de mim comigo de querer fazer o outro mudar, de querer mudar o outro, sendo que a gente não tem o poder de mudar ninguém, entende? Se não está alinhado com os nossos objetivos, com o que nós queremos para a nossa vida, por que eu permaneço aqui? Por que a pessoa dando todos os sinais, eu continuo querer insistir nessa pessoa? Essas são as perguntas que nós precisamos nos fazer, gente, que foi todas essas perguntas que minha terapeuta me ensinou a começar a fazer para mim mesma e eu responder, entendeu? Que necessidade é essa? Essa necessidade de sempre querer estar com alguém, entendeu, gente? É uma necessidade para preencher essa lacuna que existe dentro de nós. E essa lacuna, ela vai ser preenchida somente pela gente. Quando nós nos conhecermos, a gente para de mendigar amor, porque esse amor floresce dentro de nós, porque esse amor está dentro de nós e nós não precisamos mais, entendeu? Mendigar, nem implorar para que o outro fique, porque quando a gente não sabe quem nós somos, quando a gente não se conhece, a gente quer o quê? A gente se apega tanto a outra pessoa e ao se apegar ao outro, gente, você vai se abandonando porque você vai fazer de tudo para que aquele outro, entendeu? Permaneça na sua vida, que você vai se distanciando de você mesmo, porque você está fazendo de tudo pelo outro, não por você. Mas quando você faz por você, essa necessidade, gente, da gente não querer sempre, da gente não querer estar só, entendeu? Sempre ter alguém na nossa vida. É a gente se perguntar o porquê disso, porque eu pergunto para vocês, hoje, com o conhecimento que eu tenho, com o desenvolvimento que eu já desenvolvi na minha vida, entendeu? Eu me pergunto assim, se nem eu quero ficar comigo mesma, não consigo ficar na minha solitude, curtir minha solitude comigo, ter meus prazeres, ter meus hobbies, ter meus objetivos, entendeu? Bem claro na minha vida e sempre estar buscando, me apegando ao externo, ao outro, para que eu possa depender desse outro, para que eu possa ser feliz.
entendeu? A gente precisa se fazer essas perguntas. Por isso que a terapia, ela abre muito, expande muito a mente da gente, a nossa consciência. Porque há uma necessidade, gente, que como foi na minha terapia, essa criança, uma criança ferida, uma criança querendo ser olhada, uma criança querendo ser amada. Mas na terapia a gente busca esse parceiro não de um lugar do adulto, mas de um lugar de uma criança, porque é uma criança que se apega, gente, uma criança que não quer perder, porque um adulto, quando a gente atinge a nossa maturidade, a gente não vai buscar alguém para suprir uma carência minha, entendeu? Essa carência, quando a gente se conhece, essa carência, não há mais uma carência, porque eu me conheço. Tudo aquilo que eu espero que o outro me dê, eu me dou todos os dias. Que é a criança, tudo aquilo que você não teve, que a carência, essa criança carente, você pode começar a se dar todos os dias. Na terapia eles ensinam muito isso pra gente, pra nós começarmos a acolher a nossa criança, porque esse desespero, gente, ele vem da nossa criança. Nós temos uma criança dentro da gente que ela precisa ser olhada, que ela foi abandonada, entendeu? E nós precisamos olhar para ela e nos resgatar o nosso poder de si. E não que a gente vai querer que o outro me escolha, porque eu vou ter o que eu vou poder escolher. Aí diz assim, Eri, mas não é uma arrogância você dizer que você vai escolher o relacionamento? Sim, gente, não é não, porque sabe por quê? Porque quando a gente se conhece, a gente vai. Quando chega uma pessoa na vida da gente, você já tem seus objetivos claros do que você quer na sua vida. E você vai ver se tem congruência. Entendeu? A pessoa que aparecer agora. Gente, quando a gente não sabe nem o que a gente quer e o que aparece pra gente, esse desespero de querer fazer dar certo de qualquer forma, passando por cima dos seus sentimentos. Às vezes nós estamos num relacionamento que está nos machucando e a gente permanece ali. Mas a gente permanece ali, sabe por quê? Porque é conhecido pra gente. É conhecido como o que eu aprendi, que o amor é dessa forma. É aonde nós, na terapia, nós vemos que o amor que a gente aprendeu tá distorcido, entendeu? Que a gente precisa nos conhecer, tratar nossa criança, entendeu? Essa criança que nós temos dentro da gente. E é muito libertador, gente, porque você não mendiga mais atenção, entendeu? E você sabe, você vai ter clareza do que você quer para sua vida. E se uma pessoa, eu te digo com toda sinceridade, se uma pessoa sumir da sua vida, não tente, não vá atrás, não vá. Vá atrás de conhecer você. Se pergunte por que essa necessidade que eu tenho de ir atrás de uma pessoa que sumiu da minha vida, que desapareceu, sem dar sinais, sem nada. Será que essa pessoa merece a minha atenção? Merece? Me merece? Olha, gente, mas quando a gente não sabe o que nós merecemos, o seu merecimento, que você acha que você não merece uma coisa boa, a gente aceita qualquer coisa na nossa vida. A gente aceita até mesmo permanecer em um sofrimento, entendeu? Mas quando nós nos conhecemos, isso você não vai mais aceitar. Porque isso você vai saber que é uma ferida sua que precisa ser curada dentro de você. Entendeu? Curar o seu emocional, gente. Sabe por quê, gente? Porque a gente acha que diz assim, meu Deus, porque tem tantas pessoas ruins, porque tem tantas pessoas que traem, essas pessoas, elas não vão desaparecer do mundo, do mapa, entendeu? Do mundo, não vai. O que eu preciso fazer é fortalecer meu emocional, é ter clareza do que eu quero na minha vida,
para que quando isso aconteça comigo, gente, porque vai chegar e os sinais, eu vou ver os sinais. Porque quando a gente está na carência, não conseguimos enxergar os sinais, porque a carência é tão grande que qualquer coisa serve. Mas quando nós nos conhecemos, nos tratamos, curando a nossa criança, que ela precisa ser olhada, que ela precisa ser amada, mas ela precisa ser amada por nós. Não por uma coisa externa, mas por nós. Nós vamos dar aquilo que nossa criança tanto precisou, tanto necessitou na vida, nós vamos começar a dar isso para nossa criança. E nós não vamos ter mais essa necessidade de... Por isso, gente, eu digo, volte-se a sua energia para você, para a sua vida. Quando desaparecer, isso é porque quando a pessoa desaparecer da sua vida, deixe ir, se faça a pergunta, qual a necessidade, como eu te disse, qual a necessidade, que vazio é esse, que necessidade é essa que eu tenho, que a pessoa tá dando todos os sinais que não quer, entendeu, gente? E você permanecer atrás. Eu sei que é dolorido, mas essa é a dor da sua criança que você sente. Entendeu? Quando dói, quando você quer por força uma pessoa e essa pessoa te maltrata, desaparece, só te procura quando quer, entendeu? É a dor da tua criança, que ao tratar essa dor, gente, a sua energia vai estar voltada para você. Para os seus objetivos, pelo que você quer, gente. Você não vai ter mais essa carência. Você vai se amar. Você vai se amar ao ponto de não precisar mais, entendeu? De que alguém me escolha. Não precisa não, gente. Não precisa, porque você vai estar tão completa em si. Nos seus objetivos, no que você quer, entendeu? Procure voltar essa energia toda para você. A sua energia para você, entendeu? O que eu quero da minha vida, o que eu quero em um relacionamento, deixe bem claro o que você quer. Porque quando aparecer algo que seja diferente do que você quer, você já vai saber, gente, o desconforto vai existir, entendeu? Eri, mas eu gostei, a química, aquilo, mas gente, olha, todo relacionamento, até mesmo a gente se conhecendo no início, todos dão sinais. A gente precisa estar inteira para que nós possamos ver os sinais, porque todos dão sinais. Entende? Por isso procure fazer coisas para você, entendeu? Procure ler, procure se desenvolver para você, tenha tesão por você, pela sua vida, pelo que você faz, tenha um momento sozinha, entende? Tenha um momento sozinha, mas quando você não consegue ter um momento sozinha, é porque você vê como solidão. Não é solidão, mas é para você se conhecer. Esse desconforto. É um desconforto, gente, porque você quer por força que sempre tenha algo para preencher esse vazio. Mas ele vai ser preenchido quando você olhar para você, que você começar a fazer coisas por você, começar a ter prazer na sua vida, prazer no que você faz, entendeu? É como se diz, resgatar o seu poder feminino, entendeu, gente? E isso é tão poderoso, é tão prazeroso que a vida se torna mais leve, gente. Não, gente, o nosso emocional se torna mais forte, entendeu? Essas pessoas, elas não vão desaparecer, mas você vai estar com um emocional tão firme e você que os sinais, quando você iniciar um relacionamento e conhecer uma pessoa, você vai ver assim, nítido todos os sinais. Mas aí, antes de você se conhecer, você não consegue enxergar, porque você está indo de um lugar de carência, de desespero. Se nem ao menos, como eu falei para você, se você não gosta e não gosta de ficar com a sua própria companhia,
Você acha que o outro vai querer, vai gostar de ficar com sua companhia? Não vai, porque mesmo que nós não falamos, essa agonia, esse desespero, essa emoção que nós sentimos, essa energia chega no outro. E o outro vai sempre fugir da sua vida, sumir. E isso é padrão. Eu quero que você reflita, escute esse vídeo várias vezes, deixe isso entrar no seu coração e veja o padrão que você está repetindo, entendeu? Se isso não é só um padrão que você está repetindo, que isso, sua criança precisa ser curada dessa carência, que você pode se dar esse amor. Não fique desesperada, entendeu? Deixe quem quiser sair da sua vida que saia. Isso é só um sinal para que você possa olhar para você, ver a grandiosidade mulher que você é, entendeu? A grandiosidade são sinais. A vida te trazendo isso para você olhar para você se desenvolver, para você buscar ferramentas para fortalecer o seu emocional, entendeu? Porque essas pessoas não vão desaparecer, mas nós temos que nos tornar mais fortes emocionalmente para que qualquer pessoa não chegue na sua vida e você abra a porta, escancare a porta, entra. Não é assim, gente. Cadê o que você não pode abrir as portas da sua vida dessa forma, desesperada, para qualquer pessoa entrar e fazer bagunça. Não, você tem que ter coragem de primeiro arrumar a bagunça que está aí dentro, para que você não abra a porta para qualquer pessoa, porque isso machuca, e machuca muito, entende? Gente, que esse vídeo seja assim um sinal para quem precisava, para olhar para você, não para olhar para o outro, porque ele sumiu, mas porque eu necessito dessa pessoa que sumiu, tá bom? Um beijo da Eri e até o próximo vídeo.